Salve galera! Sou o professor João Henrique Ramos e estou aqui para resolver com vocês exercícios envolvendo a quantidade de movimento de um corpo. E antes da gente ir para a parte prática, que é a resolução dos exercícios, só vamos dar uma passada aqui em relação um pouquinho do conceito, né, que é a quantidade de movimento, também chamado de momento linear. Ele nada mais é do que o produto da massa pela velocidade do corpo. Ou seja, se o corpo não tem velocidade, ele não tem momento linear, ele não tem quantidade de movimento. Então aqui eu represento um corpo de massa m, se ele tem velocidade, automaticamente ele tem quantidade de movimento. Unidades de medida, como a massa é medida em quilogramas e a velocidade é em metros por segundo, então a unidade de medida é quilogramas por metro por segundo. Então, bora lá resolver o exercício resolvido 1, para a gente poder entender como que utilizamos o conceito para esse tipo de exercício. Então, no primeiro exercício, nós temos a seguinte situação. Um corpo de massa 8 kg realiza um movimento uniforme variado e sua velocidade varia de acordo com a equação V igual a 10 mais 8t. Calcule a quantidade de movimento desse corpo, item A, no instante 5 segundos e depois no item B, no instante 7 segundos. Bem, galera, a ideia aqui é o seguinte: se o movimento é uniforme variado, significa que a velocidade dele varia no tempo. Como a quantidade de movimento depende da velocidade, significa que para cada instante de tempo tem uma velocidade diferente. E se eu tenho uma velocidade diferente, eu vou ter uma quantidade de movimento diferente. Se fosse só movimento uniforme, né, onde a velocidade é constante, independente se fosse instante 5 ou instante 7, a quantidade de movimento e a velocidade seriam as mesmas. Então, para resolver esse exercício, primeiro eu preciso saber qual é a velocidade desse corpo no instante 5 segundos. Então, é isso que eu vou resolver primeiramente com vocês. Então, vamos lá. V igual a equação 10 mais 8t, 10 mais 8 vezes t. Então, essa equação vai me trazer a velocidade para cada instante, e o instante dado é 5. Então, vou ter V igual a 10 mais 8 vezes 5. Logo, vou ter que V é igual a 10 mais 40, que é o produto de 8 vezes 5. Logo, V é igual a 50 metros por segundo. Então, está aqui. Achamos aí a velocidade do corpo no instante 5 segundos. Agora eu preciso saber qual que é o valor da velocidade. Então, vamos lá calcular agora a velocidade desse corpo nesse instante. A quantidade de movimento. Então, Q vai ser igual a m vezes v, que é a equação da quantidade de movimento. A massa do corpo é 8, está lá no exercício, né? Então, só puxar aqui para vocês acharem. Cadê a massa aqui? O exercício está aqui, ó. A massa, 8 kg. Então, peguei aqui, a velocidade é 50 nesse instante. Então, Q é igual a 400 kg metros por segundo. Calculamos aqui, gente, a quantidade de movimento do corpo no instante 5 segundos. Fácil assim. Agora temos uma pergunta B, que é o instante 7. Ó. O que vai mudar? O que vai mudar é que no instante 7 a velocidade já não é mais 50. E é isso que nós vamos ter que achar. Qual que vai ser a velocidade desse corpo no instante 7 segundos? Então, primeira coisa é saber a velocidade. A equação continua sendo a mesma, né? 10 mais 8 vezes t, só que agora o instante de tempo é 7. Então, V vai ser igual a 10 mais 8 vezes 7. V vai ser igual a 10 mais 8 vezes 7, 56. Então, vou ter aqui 66 metros por segundo, né? Que é a soma aqui de 10 mais 56. Essa é a velocidade. Só que ele não está perguntando a velocidade, ele quer saber a quantidade de movimento. Então, vamos multiplicar a massa pela velocidade. É o mesmo corpo, então a massa dele é 8 e a velocidade é 66. Fazendo essa multiplicação, teremos 528 unidade de medida, massa em quilogramas, velocidade em metros por segundo, está aqui.
calculamos a quantidade de movimento do corpo no instante 7 segundos. Repare que aumentou a velocidade, automaticamente aumentou a quantidade de movimento. Então vamos aí agora para um outro exercício, né? Vamos continuar aplicando essa ideia. Vamos agora para o nosso exercício resolvido 2. O exercício resolvido 2, ele vai falar da quantidade de movimento e vai trazer um pouquinho da aula anterior, que é o impulso de um corpo. Né? Por quê? Vocês viram que a gente calculou um exercício onde eu tinha uma quantidade de movimento que aumentou. Para a quantidade de movimento aumentar, necessariamente esse corpo ele tem que estar recebendo o impulso de uma força, de alguma natureza. E pelo teorema do impulso, né, o impulso resultante dado a esse corpo, ele é a variação da quantidade de movimento. Então, se varia a velocidade, varia a quantidade de movimento. E se eu calcular a variação da quantidade de movimento, eu consigo saber qual que é o impulso dado. Então, nesse exercício que a gente acabou de calcular, né, se eu quisesse saber qual que é o impulso, bastava eu fazer quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, que eu ia saber qual que foi o impulso dado pela força resultante que foi aplicada. Então vamos aplicar agora a ideia do teorema de impulso e da quantidade de movimento aqui no exercício resolvido 2, que está aqui logo para a gente estar resolvendo. Então bora lá, vamos fazer esse exercício. Eu vou subir aqui a folhinha para a gente poder fazer a leitura e realizar. Então tem aí a seguinte situação. Uma bola de 0,5 kg, ela movimenta-se com uma velocidade de 4 metros por segundo uma bola de 0,5 kg movimenta-se com uma velocidade de 4 metros por segundo e sofre uma colisão com uma parede. Ela bate na parede, retornando com a mesma direção e com a mesma velocidade. Então a ideia é essa, a bolinha veio, bateu na parede e depois ela voltou. Calcule o impulso aplicado pela parede na bola para ela voltar com a mesma velocidade. A ideia aqui, galera, é a seguinte: se a bola bateu na parede e voltou, para ela voltar, ela tem que parar. Então eu vou trabalhar somente considerando a volta, tá certo? Vou analisar só a volta. Então ela bate, a parede adquire energia potencial elástica para repelir a bolinha. Então aqui eu tenho até um choque perfeitamente elástico que vai devolver a bolinha com a mesma velocidade, só que eu vou considerar do ponto que ela está parada, porque ela para mudar de direção, e do ponto que ela atinge a velocidade de novo de 4 metros por segundo. Então é essa a ideia aí que nós vamos estar trabalhando. Então o que vai acontecer aqui? Vamos utilizar o teorema do impulso. Pelo teorema do impulso, o impulso resultante vai ser igual a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Só que eu só vou analisar do momento que ela está parada até onde ela volta. E se ela está parada, eu tenho que entender que a quantidade de movimento é 0. Então vamos lá aqui. O impulso resultante vai ser igual a massa vezes a velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Só que o que eu tenho que compreender? Que quando ela bate, está parada para voltar, inicialmente ela está parada. Se ela está parada, a velocidade inicial é 0. E se a velocidade inicial é 0, quando eu multiplico qualquer coisa por 0, vai dar 0. Então, essa parte aqui da equação vai zerar, porque ela para retornar. Então, ela vai do 0 até o máximo, ok? Então, aqui essa parte dá 0. Então, o impulso resultante vai ser igual à massa dessa bolinha, que é de 0,5 kg, vezes a velocidade final, que é de 4 metros por segundo. Está na direção oposta. O certo seria até representar com um valor negativo, porque quando a velocidade está vindo aqui, essa aqui ela é positiva, e quando ela está retornando, essa velocidade aqui, ela é negativa. Tá? Então tem que tomar cuidado com tudo isso daí. Então aqui nós teremos a velocidade final, que é de menos 4. Ok? E menos esse pacotão tudo aqui que vai zerar, porque a velocidade, quando eu considero que ele é partindo do repouso para voltar, que ela para trocar de posição, então vai dar 0.
Agora é só uma continha de vezes simples e a gente já finaliza aqui, ó, subindo aqui um pouquinho para ficar mais fácil. Quando eu multiplico alguma coisa por meio, é só dividir por 2, então isso aqui vai dar 2. Então o impulso resultante vai ser menos 2 quilogramas metros por segundo. E fechamos aí um exercício envolvendo o teorema do impulso. Repare que nesse exercício aqui, né, trabalhamos bastante conceito aí de movimento e de cinemática para poder ajustar o sinal. E esse sinal negativo aqui eu poderia tirar aqui daí só em módulo, tá? O módulo do impulso resultante seria igual a 2 quilogramas metros por segundo, porque daí o módulo eu não trabalho com o sinal. Belezinha? Então, tá aqui resolvido esse exercício envolvendo o teorema do impulso. Agora eu vou aplicar mais uma vez, né, para tentar melhorar aí a explicação e ficar mais claro para vocês. Quanto mais exercício nós fazemos, né, mais base nós temos aí, mais entendimento nós temos na resolução. Então, exercício 3. Uma bola de futebol de 500 gramas movimenta-se horizontalmente com uma velocidade de 6 metros por segundo. Num determinado instante, ela recebe um chute e passa a se movimentar com uma velocidade de 8 metros por segundo na mesma direção e no mesmo sentido. Determine o módulo do impulso aplicado pelo jogador na bola. Bem, essa questão aqui, quando ele fala na mesma direção e no mesmo sentido, é o que vai simplificar o exercício, né, porque eu tenho que fazer uma soma vetorial aqui das quantidades de movimento, e aqui, como está tudo da mesma direção, mesmo sentido, basta somar. Então, como que vai funcionar isso daqui? O impulso resultante vai ser igual à quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Teorema do impulso. Quero saber qual foi o impulso aplicado. Então, o impulso resultante vai ser igual a massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Então, o impulso resultante aqui vai ser igual a massa. A massa da bola foi dada 500 gramas. Aqui tem um ponto importante, ó. Essa massa de 500 gramas ela tem que ser convertida para quilogramas. Então, vou fazer aqui até do lado essas conversões, né? Porque vai ser importante, ó. A massa, que é de 500 gramas, quando eu passo ela por quilogramas, né, dividido por 1000 aqui, ela fica 0,5 quilogramas. Vamos lembrar que tem que trabalhar no Sistema Internacional de Unidades, fica muito atento com isso. Então, a massa, 0,5 vezes a velocidade final, que é 8, menos a massa, que é 0,5, vezes a velocidade inicial, que é 6. Então, o impulso resultante vai ser igual. Aqui vai dar 4. E aqui vai dar 3. Então, o impulso resultante dessa força vai ser igual a 1 quilogramas metros por segundo. E fechamos aí nosso exemplo 3, envolvendo quantidade de movimento, só que agora também trabalhando com o teorema do impulso, né? Esse MV é a fórmula da quantidade de movimento, só que aqui MV final, MV inicial. Tranquilo? Então, vamos aí para o nosso último exercício, né? Onde a gente vai fechar essa parte de quantidade de movimento, para o vídeo não ficar muito longo para vocês. Depois posto outras coisas, outros conceitos aí, para a gente poder fazer mais exercício envolvendo a quantidade de movimento. Esse outro exercício vai envolver a conservação da quantidade de movimento de um sistema, que diz o seguinte, que a quantidade de movimento antes vai ser igual à quantidade de movimento depois. Tá certo? Se ele está se conservando, em qualquer momento que eu analiso o movimento, a quantidade de movimento do sistema tem que ser igual. E eu vou resolver aqui um exercício clássico para a gente poder fechar, que é esse exemplo aqui do canhão. Então vamos lá verificar como que fica esse exercício, né? Geralmente é um canhão ou é uma arma e vem com essa pergunta que nós vamos estar fazendo agora. Então vamos ler o enunciado aqui com vocês. Um canhão de massa 500 kg estacionado no solo dispara horizontalmente uma bala de massa 1 kg
com uma velocidade escalar de 200 metros por segundo. Determine a velocidade escalar de recuo do canhão no momento do disparo. Então, uma ideia é essa daqui. Nós temos um canhão, né? Vou tentar representar aqui esse canhão aqui no solo, né? Tentar fazer o solo. Aqui eu vou ter a rodinha do canhão, né? Vou tentar fazer o canhão aqui. Tá aqui, vamos supor que isso aqui seja o nosso canhão. E tem uma bala aqui dentro do canhão e essa bala vai ser disparada, tá certo? Então essa bala vai ser disparada. Só que o que acontece? Inicialmente, tudo isso aqui está em repouso, tá certo? Está tudo parado. Então se está tudo parado, a quantidade de movimento aqui é zero. E depois do disparo, o que acontece? Eu vou ter o canhão, né? Vou tentar representar o desenho aqui. Vou ter o canhão, a bala, ela vai partir com uma velocidade v, vetorial aqui, de 200 metros por segundo, só que o canhão ele vai ter um tranco, que é o que a gente chama de recuo. E no recuo, ele vai ter uma velocidade que eu vou chamar de velocidade do canhão só, tá? E essa é a velocidade de recuo que a gente quer saber. Inicialmente, isso aqui é um sistema só, ok? E aqui a velocidade é zero. Então, vou aplicar o teorema, né, da conservação da quantidade de movimento para resolver esse exercício. Pelo teorema da quantidade de movimento, a gente vai aplicar o seguinte, que a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Antes, como a velocidade é zero, olha só, tudo aqui, quantidade de movimento é zero. Então, inicialmente, antes, a quantidade de movimento vai dar zero. Eu vou ter uma quantidade de movimento depois aqui diferente, ó. Como que fica a quantidade de movimento depois? Né? Numericamente também ela tem que dar zero, tá certo? Mas eu vou abrir aqui na equação porque eu quero saber o valor de uma velocidade. Mas as somas das quantidades de movimento vai dar zero. Então eu vou ter aqui a massa vezes a velocidade do canhão mais a massa do canhão, velocidade do canhão, mais a massa da bala vezes a velocidade da bala. Abrir. Quem que é a quantidade de movimento depois? Depois eu tenho o canhão em movimento de recuo e tenho a bala em movimento porque ela foi disparada. E antes os dois estão parados, então por isso que a quantidade de movimento dá zero. Então, zero vai ser igual. Qual que é a massa do canhão? Ele diz lá que o canhão tem uma massa de 500 quilos. Então aqui eu vou colocar 500 vezes a velocidade do canhão, que é a velocidade de recuo, mais a massa da bala, que é uma massa de 1 kg, vezes a velocidade da bala, que é 200. Então, olha, isso daqui está mais, vou passar para o outro lado, é menos. Ó. 1 vezes 200 dá 200 mesmo, então só que quando passa para lá fica menos 200. Então aqui eu vou ter menos 200 igual a 500 VC, que é a velocidade de recuo do canhão. Agora, posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros, vou passar o 5 dividindo. Então, eu vou ter menos 2 dividido por 5, né? Porque quem está multiplicando passa dividindo, igual a VC. E daí, agora, nós vamos dividir 2 por 5, que vai dar 0,4 negativo. Então, VC vai ser uma velocidade de menos 0,4 metros por segundo. Por que ela dá negativa? Porque ela está no sentido contrário. Repare, ó, que aqui está no sentido, aqui é o sentido oposto. Essa é positiva, que está no sentido contrário, representado com o sinal de menos, que é negativo. Às vezes a resposta poderia dar um módulo, né? Módulo de VC, aí sim ficaria sem sinal, 0,4 metros por segundo. Mas a velocidade de recuo está calculada aqui, né? Se for sem módulo, ela é negativa, porque está no outro sentido. E se for com módulo, você pode representar sem o sinal. Então, isso é um exercício clássico envolvendo a conservação da quantidade de movimento. E encerramos a nossa aula por aqui. Não esqueça de dar um like lá no vídeo para que o YouTube abra mais opções para a gente. Se inscreva também no canal para receber mais vídeos. E até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais.